Olá pessoas, tudo bom? Na nossa conversa de ensino religioso de hoje, nós vamos tratar de um dos temas tabus da humanidade, né? Poucas pessoas aceitam discutir, seja porque não possuem conhecimento dessa questão, ou porque, por possuírem crenças religiosas, rejeitam essa outra posição e não queiram discutir. Mas faz parte da nossa vida, faz parte do universo e a gente precisa discutir com muita seriedade essa temática. Perfeito? Então, na nossa conversa de ensino religioso de hoje, nós vamos tratar sobre agnóstico. Você sabe o que é uma pessoa agnóstica ou agnosticismo? Né? Então, agnóstico ou agnosticismo tem a ver com a crença ou a não crença na existência de uma divindade. Né? Tem a ver com a crença ou não crença na existência de Deus. Tem a ver também com o sentido que essas pessoas dão o universo, tem a ver com o sentido que essas pessoas dão à vida. Então, a filosofia nos demonstra que agnosticismo ou agnóstico é uma doutrina ou um sistema de pensamento que declara o absoluto, que declara a existência das coisas do universo, né, como inacessível ao espírito humano, por não serem, portanto, passível de se entender e de se fazer uma análise utilizando, por exemplo, a nossa razão. Perfeito até aí? Então, agnóstico ou agnosticismo, a filosofia nos demonstra que agnóstico significa um sistema de pensamento ou uma doutrina, né, que declara, que explica que as questões referentes à humanidade, né, são inacessíveis ao espírito humano, porque não se pode explicar se utilizando do argumento racional. Não se pode explicar utilizando a razão. Então, o agnóstico é, portanto, aquela pessoa que adota essa linha de pensamento, ou seja, aquele tipo de pessoa que não crê, né, ou não deixa de crer em uma personagem divina, mas que apenas acredita que a razão humana possa provar a existência dele. Ficou confuso? Ficou, né? Vamos explicar novamente. Então, o agnóstico é aquela pessoa que adota essa linha de pensamento. Qual linha de pensamento, Nicolau? Aquela que explica que as coisas do universo, que as coisas humanas não podem ser atingidas pelo espírito humano, porque não se consegue explicar racionalmente aquele determinado fato. Então, o agnóstico é aquela pessoa que adota essa linha de pensamento, ou seja, ele não crê ou deixa de crer em Deus, em uma personagem divina, mas apenas não acredita que a nossa razão possa provar que ele exista. Melhorou? Então, o agnóstico é aquela pessoa que não consegue, aquela pessoa que não acredita que a razão humana possa provar que Deus existe. Melhorou? Perfeito. Então, nós temos duas vertentes de pessoas agnósticas. Nós temos o agnóstico teísta e nós temos o agnóstico ateísta. Vamos explicar perfeitamente essas duas vertentes do agnóstico, que é aquele tipo de pessoa que não acreditam que determinadas questões possam ser explicadas pela razão humana, como, por exemplo, a existência de uma figura divina. Então, o agnóstico teísta, né, ou o teísmo agnóstico, o agnóstico teísta ou o teísmo agnóstico, né, acaba juntando, né, essas crenças ou não crenças em mais divindades. Tá bom? O agnóstico teísta aceita a existência de Deus, mas não consegue explicá-la, mas não tem como explicar. Entenderam? O agnóstico teísta, ou teísmo agnóstico, né, aceita que Deus exista, mas não tem como explicar. Tranquilo?
E o agnóstico ateísta? O ateísmo agnóstico ou o ateísmo agnóstico é aquele tipo de pessoa que nega a existência de Deus, né? O ateísmo agnóstico é a ausência, né, de crença em qualquer divindade. O ateu agnóstico não aceita, mas também não rejeita a possibilidade de haver um ou mais Deus. Conseguiu entender a diferença entre agnóstico teísta e agnóstico ateísta? O agnóstico teísta aceita que Deus existe, mas não sabe explicar, mas não tem como explicar, melhor dizendo. O agnóstico teísta aceita que Deus exista, mas não tem como explicar essa existência. Já o agnóstico ateísta rejeita qualquer possibilidade de haver um ou mais Deus. Nas nossas próximas conversas, nós vamos aprofundar essa questão, discutir quais são as principais personalidades agnósticas e aprofundar também mais a respeito dessa definição. É isso aí, abraço a todos e a todas.